Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael de Matemática e hoje nós vamos ter uma aula, uma recapitulação aí de outros anos, falar um pouco sobre triângulos, tá? Vai ser a aula de hoje. Vamos lá? Eu acredito que todos vocês já tenham experiência de ver algo na forma triangular ou ver um triângulo sendo formado em alguma situação. Mas a gente vai aqui colocar algumas características do triângulo, né? Falar o que o triângulo é para aquelas pessoas, para a gente recapitular aí e poder montar essa imagem dentro da nossa memória, da nossa cabeça, tá? Então, primeira coisa, o triângulo é uma figura plana, ele é achatada e ele possui três lados, né? Então, aqui na figura, a gente pode ver que é uma figura que possui três lados, né? A gente tem o lado A, o lado B e o lado C, né? Então, qualquer figura geométrica plana, fechada, né, que possua três lados, pode ser denominada como triângulo. Esse triângulo, ele também possui três ângulos e três vértices, né? Os ângulos internos, né, são aqueles aqui dentro, que estão representados pelas letras gregas aqui, alfa, beta e teta, tá? E são essas aberturas que são formadas pelo encontro de dois lados, né? São formadas aberturas, essas aberturas são chamadas de ângulo, essa região, né? E ele possui três vértices também, que são três quinas, né? Aqui a gente tem o vértice A, aqui a gente tem o vértice B e aqui a gente tem o vértice C, que são as pontas da figura, são três pontas, então três lados, três ângulos e três vértices. Uma das características do triângulo é que a soma desses ângulos, desses três ângulos aqui, ó, que formam, né, que são formados dentro do triângulo, sempre vai ser 180 graus, né? Então, posso ser 60, 60 e 60, pode ser 100, 60 e 20, pode ser 80, 40 e 40. Então, sempre a soma dos três tem que dar 180 graus. É uma característica dos triângulos, tá? Então, lembrem-se disso. Soma dos ângulos internos do triângulo, dá 180 graus. Esse triângulo também pode ser classificado de duas formas, né? Existem triângulos que possuem características e esses recebem nomes especiais. De acordo com a medida dos seus lados, é um tipo de classificação. E de acordo com a medida, a amplitude dos seus ângulos, a gente vai ter uma outra classificação dos triângulos. Tá? Então, eles vão receber nomes de acordo com essas características deles. De acordo com a medida dos seus lados, os triângulos eles podem ser classificados de três formas. Um triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno, de acordo com as características. Então a gente tem aqui, por exemplo, que o triângulo equilátero ele vai ter os três lados com a mesma medida. Então a gente vai ter aqui os três lados com a mesma medida. Por exemplo, se for 5 centímetros, vai ser 5 nos três lados, né? Então a gente vai ter aqui um triângulo equilátero. A gente vai ter um triângulo isósceles quando dois lados tiverem a mesma medida, mas um dos lados for diferente, né? Então, dois lados com a mesma medida, um lado diferente, a gente pode ver aqui pela figura, a gente vai chamar esse triângulo de isósceles. E escaleno quando os três lados forem diferentes. Então, a gente tem um lado aqui, ó, representado três tracinhos, ó, outro com dois e outro com um, que aí a gente vai ter os três lados diferentes e esse triângulo vai ser chamado de triângulo escaleno. Já a classificação dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos podem ser feitas de três formas, né? O triângulo ele vai ser acutângulo, ele pode ser obtusângulo e pode ser retângulo também. O triângulo acutângulo é aquele que possui três medidas de ângulos menores que 90 graus. Então vocês podem perceber que as aberturas que são formadas por esse triângulo, todas elas têm menos de 90 graus. Aqui no nosso exemplo, a gente tem 80, 60 e 40. Né? Então todas essas medidas, elas são menores que 90 graus. Então, são ângulos agudos, por isso se chama acutângulo. O triângulo obtusângulo, ele tem uma característica de apenas um dos ângulos dele, uma das aberturas dele, ser maior do que 90 graus.
ou seja, ser um ângulo obtuso, por isso chama obtusângulo. No caso aqui, a gente tem um ângulo 130 graus, que é maior do que 90 graus, e isso transforma automaticamente o nosso triângulo num triângulo obtusângulo, tá? Então basta ter um ângulo maior que 90, que já vai ser classificado como obtusângulo. Já o triângulo retângulo, que é o triângulo um dos mais famosos aí, né? A gente tem aí o triângulo e ele tem uma característica, que é possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de exatamente 90 graus. Ele é até representado geralmente com um quadradinho, né? Porque ele é um ângulo mais utilizado, então ele é representado aí de outra forma com um quadradinho, ao invés de uma curva, né? Ele é representado por um quadradinho, um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, para ser reto, esse ângulo precisa ter 90 graus. Se o seu triângulo tiver esse ângulo de 90 graus, ele vai ser classificado de acordo com as medidas dos ângulos como triângulo retângulo. Só recapitulando aí, pessoal, né? A gente tem os triângulos que podem ser classificados de acordo com as medidas dos lados, como equilátero, isósceles ou escaleno. Então, o equilátero é aquele que possui os três lados iguais, né? Então, tem os três lados com as mesmas medidas. O isósceles é aquele que possui dois lados iguais, dois lados com as mesmas medidas. E o escaleno é aquele que possui três lados diferentes, né? Cada um é aqui um tipo de medida diferente, então aí a gente vai ter o triângulo escaleno. Já de acordo com os ângulos, ele pode ser classificado como acutângulo, triângulo obtusângulo e triângulo retângulo. Acutângulo, todos os ângulos menores do que 90 graus, ângulos agudos. Obtusângulo é aquele que possui um ângulo maior que 90 graus, né? 100, 120, 130. Então a gente vai ter o obtusângulo. E o retângulo é aquele que possui um ângulo reto, um ângulo em forma de quadradinho. Geralmente é assim que a gente acaba encontrando esses triângulos, né? Um ângulo de exatamente 90 graus, ângulo reto, vai ser o seu triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula, né, de recapitulação sobre triângulos. Bons estudos, pessoal. Fiquem com Deus.